Olá, pessoal, tá chegando. Vocês estão me ouvindo? Estão me ouvindo, gente? Oi? Se vocês estiverem ouvindo, me dá um oizinho aí, fala assim, ó, positivo. Vocês estão me ouvindo? Sim? Ah, obrigada. Obrigada, Fran. Kate, Simi, que bom ver vocês por aqui. Olha o Bruno, que prazer. Só gente boa, graças a Deus, a Kate. Que saudade de você, Kate. Show, obrigada, Kate. Fernandes. Legal, pessoal. Eu vou chamar a Luciana, que vai estar com a gente, que é da Grandes Formatos, vai estar com a gente nessa noite. A gente vai estar falando um pouquinho de liderança e vai ser muito bom ter vocês com a gente, tá? Eu peço para vocês esperarem só um minutinho que eu vou incluir ela aqui. Só um segundo. Ela só precisa entrar, gente. Ela entrando, eu já consigo colocar ela aqui pra gente começar a bater um papo. Você sabe que fazer live é muito legal, né? Mas se eu pudesse ouvir vocês, ia ser mais legal ainda. Fala, Botelho. Denis, que saudade. Vamos só esperar um pouquinho a GF entrar e eu já coloco ela aqui pra gente. Ela deve estar tentando conexão. Só gente boa entrando. Ah, querido, que saudade de você, Antônio. Adri também. A Dani, nossa, quanto tempo, Dani. Que saudade de você também. Bom, pelo menos assim a gente consegue se comunicar, né, pessoal? Muita gente que faz bastante tempo que a gente acaba não conversando, muita gente que deixa a gente com bastante saudade aí da convivência, do dia a dia também. Eu só tô esperando o pessoal da GF entrar pra gente começar, tá? Antônio, saudade de você, Antônio. A gente só se vê em evento, é impressionante. Ah, Dani, que fofa. Que bom, Dani, que bom ter você por aqui. Só vamos esperar um pouquinho. Eu só preciso incluir a GF. Que bom, Simi. A gente tem muito para falar de comportamento de liderança, né? Todo mundo é eterno aprendizado, meu amigo. Não tem jeito, a gente está sempre aprendendo. Nada. Tô esperando a GF entrar, que a Luciana deve ter tido algum probleminha lá, que ela ainda não conseguiu acessar. Não aparece ela aqui com a gente. Então, eles entraram, mas aqui eu não tô achando, não tá aparecendo para mim. Ela não mandou a convocação e eu não tô convocando ela, não tô conseguindo, ela não tá na minha lista. Espera só um pouquinho, pessoal. Só um minutinho. Bruninha chegando. Deixa eu achar grandes formatos aqui. Para mim, eles não entraram aqui ainda.
Eles não aparecem ainda para mim. Grazi chegando. A Lu entrar. A Adriana disse que ela já entrou, mas ela não tá aparecendo para mim aqui, não. Aparece todos vocês. Maiara. Agora apareceu sim. Ok. Tô só aguardando. Agora sim, a Fê tá com a gente. Muito obrigada! Desencontros nas lives. Pois é, eu que agradeço. Eu já estava aqui, meu Deus, ela não vai entrar. O que que eu faço? Eu estava lá lendo teu currículo, falando sobre você, E aí ela falando me quanto pediu eu assim, sou grata. entra, imagina, eu que sou grata muito a você, e você assim, entra às 19. Eu, 19, vamos começar. E eu entrei lá. Lu, agora é com você, minha amiga. Fica à vontade aí. A gente teve um probleminha técnico que eu tive que inverter e eu acabar tomando, mas vamos lá. Toca aí, viu, O minha amiga? Muito que obrigada. importa é que está tudo resolvido. Pessoal É isso entrando aí. aqui, sejam bem-vindos. Muito obrigada por terem migrado para cá. O pessoal estava esperando, né? Do Então, outro lado. novamente, eu quero dizer para vocês que é uma honra enorme ter a Yara conosco. Depois de tudo que eu falei para vocês, do currículo dela, da história dela nesse mercado, Yara, você é uma grande profissional, você gera transformação na Gratidão, vida Lu. das pessoas. Gratidão por tudo que você fez pela Grandes Formatos até hoje, pelo que você fez por essas pessoas, e é uma honra estar aqui com você. E eu gostaria Ah, de começar que você contasse a tua história. bom, primeiro eu quero agradecer. Tem muita gente aqui na caminhada, né? Ao longo aí de mais de 20 anos, a gente tem muita gente amada que está junto. Lu, quero te agradecer muito. Você fez parte dessa caminhada aí, tantos anos a gente está junto, né? Mesmo antes de GF, a gente já estava Sim. junto. Então a gente vem aí junto, caminhando junto. Você sempre apoiando não só a mim, mas apoiando o nosso mercado todo. E isso é muito legal, né? A gente vê que as pessoas são muito gratas a você, Lu, por todo o trabalho que Imagina. você sempre fez aí dentro da nossa área. Bom, falando um pouquinho de mim, primeiro eu quero agradecer as pessoas que estão aqui. Tem muita gente boa, tem muito amigo, muita gente que também está comigo esses 20 anos aí de caminhada, ou um pouco mais. Então é muito bom ter vocês aqui. Realmente é muito gostoso ter a possibilidade de ter todo mundo junto e a gente falar de uma coisa que não tem como, né? Não tem como você não gostar. O que comanda as empresas não são os produtos, são as pessoas, né? Então, isso é, sem dúvida nenhuma, para mim, falar desse tema é maravilhoso. Você sabe o quanto eu tenho essa paixão. Bom, falando um pouquinho da minha história, né? Sim. Só para que vocês tenham noção. Eu basicamente entrei no mercado de sign em 96. Né? Nessa época o mercado ainda estava se desenvolvendo, muita gente vindo aí da cultura, da faixa, e muita gente que está nessa live aqui vai lembrar, viu, Lu? Porque Uhum. quando a gente tinha aí a possibilidade, por exemplo, de trabalhar com adesivo, eu trabalhava num canal que era um distribuidor na época, e nós tínhamos aí a oportunidade de importar adesivo. Na época, as fábricas de adesivo nacional, elas existiam, né, do mercado nacional, mas a gente também tinha um forte mercado aí dos adesivos que vinham de fora. E é engraçado, porque quando eu comecei a trabalhar nesse mercado, o cliente perguntava para mim o que era vinil. Então ele não sabia, né? E aí eu lembro como hoje, eu falando o seguinte, olha, você conhece Contact? Lembra do caderno, do perfil, do Contact? Então, é um Contact colorido e que não cai. Então você podia colocar em fachada que não ia cair. Era Verdade exatamente que não assim. cai é perfeito. Era um contato. Eu falei, gente, como que a gente vai vender isso, né? O negócio gruda, mas eu tenho que explicar. E aí, né? E assim foi. Então, por isso que eu tenho tanto carinho de falar com a área de comunicação visual, porque a minha Nós somos história a velha guarda, amiga. é exatamente, e a gente aprendeu muito, né? Graças a Deus, Com assim, as certeza. profissionais que nós somos, foi devido a todo esse aprendizado que a Com gente teve certeza. junto. Então, para mim, assim, é uma honra muito grande mesmo estar falando com vocês. Então, em 96 eu comecei assim,
trabalhando com uma empresa que a princípio eram 3 pessoas, né? A gente estava aí no mercado iniciando e todo o meu aprendizado se deu até então 20 anos de caminhada aí com o mercado de sign. Lá eu tive a oportunidade de ter o primeiro contato com liderança, né? A empresa foi crescendo, o mercado obviamente crescendo mais ainda, e com o desenvolvimento do mercado, obviamente você já não dava conta, 3 pessoas já não conseguiam fazer. Sim, Então, você tinha que fazer o quê? A gente começou a desenvolvendo pessoas. O que acontece? Toda empresa familiar, quando ela inicia, as pessoas, eu na época era uma contratada que vinha de fora, vim da IBM, mas a grande maioria, você pega um amigo, você pega um conhecido, você vai pegando e vai, no fundo, fazendo a sua empresa com aquilo que no momento, com os elos que você tem. É sim, isso que a gente é faz. isso. E com o tempo você precisa profissionalizar isso, porque aí você começa a contratar gente. Só que aquela máxima de quem está mais tempo no cargo é mais experiente, nem sempre é assim. Né? E a liderança também, às vezes as pessoas pensam assim, não, porque você tinha muito esse primórdio, não, tem que ser chefe, porque entrou primeiro, ser o primeiro, mas na realidade não é isso. Uhum. E lá eu vim ter os primeiros contatos, assim, em montar equipe, em ter desafio com a equipe. Graças a Deus, eu posso dizer assim, tive equipes até hoje fantásticas, não posso questionar, Uhum. as pessoas realmente muito diferenciadas, né, acreditando muito. E não vou falar para você que eu só acertei, não. Eu fazia muita coisa de achômetro, essa é verdade. Ninguém tinha treinamentos maravilhosos, nem muito desenvolvimento. Você tinha era o feeling, e vamos que Sim, vamos, e vamos cuidar, né, das equipes. E aí, Lu, a gente acerta muito, mas com certeza a gente erra muito mais, sim, né? A gente erra bastante mesmo. Então, são muitos desafios. Isso é uma coisa muito importante porque a gente tem que ter um pouco de noção, aliás, muita noção, do impacto que nós temos na vida das pessoas. Né? Então, isso é exatamente o que a gente passa, né? Quando você cuida, quando você é responsável, e não importa se é uma equipe de 70, de 200, 300 ou de 2 pessoas, você impacta essas pessoas. Pode ter certeza sem disso. dúvida. Né? Isso é muito importante. E eu tive a oportunidade nessa empresa de ter muito latente a cultura do aprendizado, que é uma coisa que eu acho que faz toda a diferença. O que é a cultura do aprendizado? A gente até não estava pronto para ocupar muitas vezes o cargo que tinha ou o desafio que tinha, mas a todo momento você era estimulado a buscar conhecimento. Então, a gente tinha consultoria de ponta, muito importante, a gente tinha conhecimento, realmente era muito prestigiado por isso. Sim. Óbvio, a gestão ainda era uma gestão que a gente brinca, né, que é o PCC. É o planeja, né, não tem como, controla e comanda. E até hoje a gente é assim. Mas eu Sim. também entendo que aquela gestão chegou também como eu. Então, basicamente, ela fazia o que sabia. E o que Sim. sabia era controlar, né? Então, Uhum. controlar. Mas tinha uma coisa muito boa. Como todo líder, ninguém acerta todas. Mas também ninguém erra todas. Uhum. Né? E é uma grande, realmente, experiência que eu tive foi de incentivar, eu fui muito incentivada ao aprendizado. E nisso veio um processo de coaching dentro da empresa. E é Uhum. engraçado, porque quando esse processo chegou, obviamente, a gente já tinha um desgaste muito grande, né? Porque aí, Sim. quando você começa a procurar muito recurso, é porque você já tem um desgaste grande. E esse processo, para mim, ele foi muito impactante, Lu. Ele foi muito impactante porque eu comecei a entender que eu realmente gostava era da parte da liderança, era de impactar, de desenvolver, de saber que, assim, quantas pessoas trabalharam comigo, algumas estão nessa live, que hoje têm as suas próprias empresas, né? Quantas foram colaboradoras do time e hoje gerenciam e lideram outros times. E isso é com prazer enorme. Eu tenho E um só prazer despertou em você mais ainda o que você já era, na verdade, né? exatamente do que eu gostava e do que eu me identificava. Então, isso foi muito impactante para mim. E aí, nesse processo de coach, eu cheguei a uma conclusão. Eu estava num momento muito estressada,
e eu precisava renovar, né? Eu precisava, todo mundo precisa, né? De vez em quando você precisa renovar em todas as frontes. E aí foi um processo de desenvolvimento pessoal mesmo, e olha que engraçado, né? A própria empresa me proporcionou isso na época, e no final do processo eu consegui enxergar que assim, eu não queria mais aquilo, não daquela Aham. forma. Aham. Eu saí do mercado, foi quando eu saí do mercado de Sim. comunicação visual, né? Fiquei 6 meses fora do mercado, fui continuar e fui fazer formação internacional, fui buscar conhecimento, realmente fui reagendar as coisas. E eu lembro que uma coisa que era, eu me desliguei em 2014, no final de 2014, Sim. e uma coisa que me chocou muito foi um dia que me perguntaram assim, se eu tirar o seu cartão de visita, quem é você? Uau. Isso para mim mexeu muito na época, porque a gente acaba entrando num processo que você incorpora tanto a empresa e tanto o seu cargo que você esquece quem é você, Se eu né? começar a pensar isso, eu confesso que eu vou ter problemas. E aí Assim, eu fui reaprender as outras coisas. Eu fui sim, reaprender o equilíbrio, eu fui reaprender a estudar o que eu realmente gostava, que era a competência realmente de desenvolver pessoas. Então eu comecei todo um processo, Lu, de descoberta, né? E isso é muito importante. Então, sim, não importa o que você tem no cartão, você não é o seu cartão, né? Eu até aproveito e falo para os amigos, que a grande maioria que a gente se conhece, né? Quem é você se eu tirar o seu cartão de visita, né? uau, que desafio. Se eu tirar o seu cargo, e aí? É legal essa reflexão, sabe? E às vezes você tá tão a empresa que o teu sobrenome é empresa, você já percebeu? Sim, Então, a gente fala o nome da pessoa, Lu GF. A é gente, isso. sobrenome é a empresa, E é né? assim como os que estão aqui, Roberta da Formas. E assim Exato, vai. é isso, a gente associa, né, a pessoa já. Então, isso foi uma coisa que eu fui aprendendo, eu fui construindo, eu fui revendo conceitos, né? E é engraçado porque dentro das minhas formações eu lembro que eu estava, vamos falar bem o português, bem claro, eu estava tão de saco cheio do corporativo que eu pensava assim, quando conversava com os colegas que estavam fazendo a formação, todos eles falavam assim, eu vou fazer executive coaching, eu vou fazer, não, vou trabalhar com business e tal. Gente, eu falava, eu não quero mais pisar numa empresa, eu não quero mais, eu não quero de jeito nenhum, eu não vou querer isso para mim. Então foi engraçado, porque eu tive que passar por um processo também de reconhecimento. Passando todas as formações, eu entendi que não existe diferença. Aquela pessoa que eu queria cuidar fora e queria ajudar o desenvolvimento fora das corporações, esquece, é a mesma que vai para a É a corporação, mesma. é um ser único. Não existe essa separação, né? O profissional, o Eu pessoal. profissional, eu pessoal, não existe. Exato. Você é o mesmo ser humano, Lu, não Sim, adianta. é o mesmo, não adianta. E eu acho que isso, de certa forma, a pandemia veio até melhorar. A gente até estava brincando outro dia, que a gente estava se falando, e eu estava falando para você, tô arrumando a casa. Você falou, tô batendo roupa, tal. É isso. A A gente vida está como mais ela é, né? humano, sabe? A gente está muito mais humano nessa parte. Assim, você é o Uhum. que você é. Você não vai todo dia ver todo mundo maquiado, arrumado, tal. Então isso eu acho que trouxe de muito bom para a gente. A gente É, conseguiu ter essa capacidade de mudar. Né? Isso para mim é essencial. A gente está sendo mais natural, a gente está sendo mais a gente mesmo, tá bem? é Isso verdade. é bem importante, viu, Lu, desse E momento. Eu assim, é verdade, e assim o que nós estamos fazendo hoje. Com tantas sim. pessoas que a gente ama, né? E Um bate-papo maravilhoso que a gente não faria se não fosse a pandemia, né? é isso aí, a gente não faria. E assim, é tanta gente que, por exemplo, eu estava olhando na live, todo mundo entrando, e eu falei, nossa, é tanta gente que eu não falo faz tempo, né? É uma Olha que delícia. oportunidade legal. Eu até brinquei antes de você entrar, que eu falei assim, olha, o certo era a gente conseguir ouvir todo mundo na live. Aham! A Parece gente um happy hour nessa a live. gente tá todo mundo junto, tá todo mundo na mesma energia. Então isso é muito gostoso, viu, Lu? Assim, isso é uma coisa que para mim tá sendo uma sensação muito gostosa. Que Graças a bom. você aí. Imagina.
É uma satisfação. Yara, me diz uma coisa, mas você continua cuidando de times? Sim, Como é que continuo. você faz isso? Eu continuo sim. Tem uma frase que eu gosto muito que é assim: treinador que não sente não é treinador, né? E eu sinto a dor. Eu sinto a dor de todos eles, sabe? Eu sinto a dor, assim, de poder sentar qualquer pessoa comigo e eu saber o quanto é difícil. Ninguém aqui está pintando a liderança como a coisa mais linda e maravilhosa. Não, é um desafio, assim, contínuo. Não tem como, a gente continua aprendendo, a gente continua se desafiando. Então, tudo que eu falo é porque eu sinto na pele. É porque Uhum. eu vejo que, assim, erro de montão, tenho que voltar, tenho que refazer, mas tem muita coisa que dá certo também, tá? Então, eu posso falar para você que, para mim, é muito importante continuar cuidando de times. Olha lá, tem muita gente do meu time aí, tem muita gente que está junto É, comigo também, e para mim é gratificante. Gratificante, porque com isso eu aprendo e muito também, vale muito a pena. E se eu não sinto, eu não posso treinar aquilo que eu não sinto. Não vem me falar daquilo que você não viveu, né? Tem uma é história que é assim, verdade. pô, me fala aquilo que realmente você viveu, aquilo que você sabe que é difícil fazer. Não tem fórmula mágica. Tem uma Sim, construção, tem um aprendizado e ele é grande. com toda certeza. E com relação à mudança, Yara, por que que é tão difícil a aceitação da mudança? Essa pergunta é boa. Bom, vamos falar um pouco. Para você mudar, você tem que reconhecer que você precisa dar um novo norte para as coisas, né? E aí vem um grande problema, né? Você já fazia isso. Então, para você ter entendimento que você precisa mudar, você tem que considerar que aquilo que você fazia e você era muito bom muitas vezes, de repente você tem que passar por um processo de aprendizado. Você tem que reaprender. Isso é muito difícil. Quase que na totalidade, nós temos uma dificuldade muito grande de mudança, né? Em qualquer coisa, na tua vida pessoal, né? Mesmo na nossa vida não só profissional, a gente tem bastante dificuldade. Por quê? Porque quando eu vou fazer a opção por mudar algo, eu vou ter que abrir mão de algo. E aí vem uma coisa chamada apego. A gente adora se apegar nas nossas rotinas, naquilo que nós sabemos fazer. É uma coisa impressionante, assim, a gente tem, às vezes você sabe que não dá certo, mas Sim. você desapegar para poder reaprender é bem difícil, assim. E aí tem uma outra questão, que é a habilidade também. Eu digo que toda vez que você... Vou te dar um exemplo, por exemplo. Toda vez... A Cláudia está aqui, a Cláudia começou a trabalhar comigo, assim, foi quem me recebeu no Saime. E ela se lembra que na época a gente trabalhava, metade do pessoal que está aqui não vai saber o que eu estou falando, mas a gente trabalhava com Lotus. Você lembra disso, Lu? Eu A lembro. gente fazia planilha, você chegou a lembrar, né? A gente trabalhava com Lotus. Quando chegou Excel, gente, a gente achava um absurdo. Uhum. A gente falava assim, por quê? Eu faço tudo isso muito mais rápido. No, No né, Lotus. Cláudia tá aí, ó. Eu faço isso muito mais rápido no Lotus. E isso era muito claro pra gente. E aí você tem um problema, né? Porque você já acha que você é super bom naquilo que você faz, mas você tem que reaprender. E aí, reaprender, quem diz que você vai ser tão bom quanto? Quem diz que você vai ser tão rápido quanto? Né? Eu digo que você mudar é você abrir mão das vitórias que você já teve. Né? Das Nossa, vitórias isso é um desafio gigante, abrir mão das suas vitórias, né? porque a gente tem muito aquilo, sempre foi assim, eu consegui assim, eu sou bom nisso. E aí? E se de repente eu começar um processo onde eu posso não ser tão bom assim? Onde eu vou ter dificuldade, muita dificuldade, né? Então a gente precisa de um pouco de humildade aí para a gente reconsiderar que existem várias formas. A tecnologia traz muito isso, né? Uhum. Ela te dá muita oportunidade e também a gente é meio que obrigado, vamos falar a verdade, né, a reaprender o tempo inteiro. Só que com comportamentos a gente não faz muito isso, a gente é mais resistente. Então, por isso que o aprendizado é tão difícil. Você tem que abrir mão de muita coisa que você acha que sabe,
que você acredita que é a forma certa de se fazer e naquilo que você é bom também. Então, assim, você vai ter que realmente implicar em abandonar suas vitórias para você começar e reaprender, né? E ter os maiores desafios aí que todo mundo tem o tempo inteiro. Só que a gente precisa querer isso. Então, quando Sim. você fala do corporativo, não é diferente. Né? A gente sempre fez assim, a gente sempre trabalhou assim, a gente sempre os mesmos desafios, né? E é muito difícil realmente você mudar, porque quando eu estou Sim. falando no perfil pessoal, é uma decisão só tua. Quando você está falando do corporativo, você está mexendo com muita gente, né? Você está trabalhando com muita gente, e aí você precisa ter competência para poder trabalhar com isso de uma outra forma. Tem uma questão que hoje em dia já é bem mais conhecida, todo mundo tem acesso, e não é pouco, né? A gente tinha muito o hard skill, que eram as competências que a gente consegue mostrar no nosso currículo. Então, você é engenheiro, você é jornalista, você é administrador, então eu consigo comprovar. Para mudar, você não pode só ter o hard skill, né? Pelo contrário, você precisa do soft skill. E soft skill, o que é? Competência emocional. Esse é o mais importante. Você tem que ter competência para lidar com as questões emocionais. Se você não conseguir lidar com as suas questões emocionais, você pode ter certeza de uma coisa: você não vai conseguir colocar em prática tudo aquilo que o teu racional sabe, que você aprendeu, seja lá em que curso você fez. Você precisa ter o comportamento, principalmente o emocional. Isso é essencial, viu, Lu? Se você não tiver, se você não conseguir, algumas pessoas falam para mim assim, por que algumas pessoas conseguem rapidamente ou não? Não é rápido, gente, não existe milagre. Não tem essa de... Tudo é conquistado e é difícil. E você vai ter que se refazer muitas vezes, você vai ter que aprender muitas vezes. Não é tão simples assim. E não tem atalho, né? Não tem Tem que atalho. Não... baixar a guarda e aprender, né? Exatamente. Yara, esse já seria o primeiro comportamento da liderança para a mudança? Sim, eu acho que eu até vou citar como assim, para mim é o primordial, né? Que quando a gente fala de inteligência emocional. Hoje em dia todo mundo fala muito disso, Sim. mas nem sempre aplicado da melhor forma. O que eu quero dizer com isso? O que é, né? Nada mais é do que a capacidade que você tem de gerenciar os seus sentimentos. Você tem que reconhecer e gerenciar. Então isso é muito importante porque, para pensar, Lu, se você tem um desafio, você muitas vezes está relutando que você não quer passar por aquele desafio, você precisa entender por quê. Pode ser medo, pode ser vergonha, pode ser N. E nada disso eu consigo colocar num papel e escrever para você. Tudo isso é emocional, eu preciso reconhecer. Então, eu acredito que o primeiro passo da liderança é essa, é se reconhecer, é poder saber que não dá conta, sabe? Eu até brinco, a Bruna que trabalha comigo está aqui também, que eu falo para ela, não dou conta não, hein? Disso daí eu não dou conta. Você tem que saber as coisas que você não dá conta, né? Isso é excepcional, assim, quando você tem essa maturidade, facilita muito. E não dá, gente, não dá para você cuidar de times, você olhar a liderança, se você não consegue trabalhar esse quesito da competência emocional. Você precisa ter competência emocional, não tem jeito. Ok. Yara, e Sem ela, na do tua opinião... intelectual não dá para nada, viu, Lu? A gente tem a mania de achar que só o intelectual resolve. Não resolve, galera. Não vai resolver, não tem como resolver, né? Eu sei que nós fomos educados para pensar, né? Sim. Então, isso é muito forte em todos nós. E nas empresas nós entramos para pensar. Isso é nítido. Só que tem um grande porém, né? A gente começa a invalidar os nossos sentimentos, e aí você começa a fazer, ou a deixar de fazer muitas coisas, porque você não conhece os seus sentimentos, você não sabe quem você não conhece os seus medos. Então, para mim, assim, tem um sentimento que é engraçado, mas anteriormente nas empresas, o funcionário chorava, ele tinha que ir no banheiro, né, chorar. Ninguém é fraco, é medroso, não fala em público, porque não quer se expor. Pô, mas
E aí, alguém pegava e realmente tratava esse profissional diferenciado, olhava, vem cá, você não consegue falar em público, vamos ver o que acontece. Né? Não, e porque a gestão, muitas vezes, não é que ela não queria, ela também não tinha essa capacidade, Lu. Isso é importante. Né? E aí a gente vem aprendendo, né? Eu tenho um professor Tadashi, que é de meditação, que ele diz o seguinte, né? O caminho mais longo que eu fiz foi da minha cabeça para o meu coração, né? Para eu conseguir parar de pensar e começar a sentir e a reconhecer o que eu sinto. Então isso é bem importante a gente começar a prestar atenção. Eu acho que a competência que eu diria que hoje ela é essencial, não é só para o líder, é para qualquer um. Né, para todos nós, para a gente trabalhar tudo isso que a gente está vivendo aí nesse mundo maluco, a gente precisa ter competência emocional, sem dúvida. Que lindo isso, é um desafio gigante, mas Muito. que pode trazer muita coisa boa. Só assim tem como despertar as coisas boas, né? Exatamente, é Fazer isso com aí. que venham à tona, né? Muito, muito. Yara, e na tua opinião, o líder ele deve ter todas as respostas? Isso foi uma bela ilusão que criaram e que nunca é fato, né? Você nunca vai ter todas essas respostas. E eu digo assim, sabe, Lu, o pior é o líder que acha que tem todas as respostas. Esse é o Imagina. mais triste para mim. A gente tem uma vaidade, quando você tem um cargo de liderança, seja ele qual for, as pessoas acham e acreditam que elas têm um poder diferenciado, que elas têm a resposta para tudo. Não, você não tem e não deve ter. Né? E uma coisa eu posso te dizer, tem muita gente no time da gente que tem mais competência do que a gente em muita coisa. E se você souber usar isso de uma forma correta, incentivar isso, não tem problema nenhum. A gente não tem que ter todas as respostas, não vai ter todas as respostas, e tem que ter, eu digo que assim, a capacidade de falar, não sei, não tenho essa resposta. Isso é importante, porque o ego também é uma coisa que, assim, trabalhar para o líder, que é considerado líder estrela, é um problema. A gente sabe disso. O que eu quero dizer com líder estrela, né? É que o líder que acredita que ele tem todas as respostas. É óbvio que cada um de nós está num estágio, né? Procurando informação e acreditando que pode melhorar em N coisas. Mas você trabalhar para uma pessoa que ela realmente acredita que só ela tem as respostas é péssimo. Porque ela vai deixar de evoluir o time, ela vai deixar de que o time realmente acredite que ele é capaz de conseguir soluções melhores. E aí, Lu, todo mundo fica... Eu escuto muito pessoal falar assim, meu time não abre a boca em reunião. Essa é uma outra coisa que a gente vai falar. Bom, pensa comigo, você tem uma reunião de, sei lá, 10 pessoas, 5 pessoas. Se você tem a característica do líder que sabe tudo, essas pessoas nunca vão se expor. Porque por mais que elas se exponham, quando chegar no líder, ele vai desconstruir tudo aquilo que o time falou e ele vai construir da forma dele. Entendi. Esse é um grande problema. Ele Aí simplesmente vai construir da outra forma, Lu, assim, para que ele saia engrandecido com a resposta que ele mesmo, de repente, trouxe. Né? Então Esse o líder, nesse caso, ele sabota a equipe, inconscientemente. Muito, muito. E aí ele é o mesmo líder que ele vira e fala, quero a participação de todos. Não vai ter. Não vai ter, porque o estagiário nunca vai se colocar, por menor que seja a experiência dele, ele nunca vai se posicionar numa reunião sabendo que ele pode correr o risco de ser ridicularizado. Jamais. E as pessoas não querem ser rejeitadas. Não tem jeito, nenhum de nós aqui quer. Não. A gente sabe disso. Então o que elas fazem? Concordam e ficam quietas. Né? Essa transparência nas empresas também é muito difícil, Lu. A gente enxerga que assim, a gente tem uma cultura da não verdade, né? Todo mundo tem muita máscara, todo mundo tem que fazer isso porque a regra diz isso, mas a gente fala pouco a verdade. Então, se você não consegue ter espaço para falar, é porque você não consegue espaço para ser verdadeiro. Você tem que se enquadrar naquilo, entendeu? Isso é um grande desafio, não tenha dúvida disso. Eu acho que a gente precisa tomar muito cuidado mesmo, para não fazer isso, porque você mata equipes e equipes muito boas.
E essa é uma crença, né? De que o líder é uma crença limitante, de que o líder deve Essa é uma saber tudo. crença. Muitas vezes ele até inventa uma resposta só para não. Faz sentido isso, Yara? Faz Que eu total. imagino que no papel dele ele não pode decepcionar o liderado. Como É assim não vou isso aí. saber? É isso aí. E se eu mostrar que eu também posso não saber algo, o que acontece? É. Né? E muitas vezes você não sabe. Sabe aquela hora que você tem que virar e falar, putz, não sei, vou ver o que eu faço, mas eu não sei. Você tem alguma solução? Talvez ele tenha, melhor que você. Né? Então, vem aí uma outra questão, que a gente fala tanto de reunião improdutiva. Né? As empresas, quase na sua totalidade, reclamam do número de reuniões. Não sei se a Sim, galera que está aqui, né, muitas. Eu acredito que sim. a grande maioria tem excesso de reunião. É reunião a todo momento. É reunião para discutir a próxima reunião. Né? Então as pessoas acabam tendo um sério problema. E aí quando elas fazem isso, eu sempre pergunto para o líder que está na minha frente, e sempre falo, mas o quanto você empodera o seu time para que ele tome decisões? Normalmente, você vai trabalhar o seu time para que ele defina realmente, para que ele não tenha medo disso. Só que as pessoas usam as reuniões só para validar aquilo que elas sabem que tem que fazer, mas se o líder não concordar, esquece. Então, elas têm medo. Então, o medo faz com que elas façam reunião, porque assim, eu só quero escutar o sim da Lu, entendeu? Eu só quero escutar que ela não vai falar que eu tô maluca com o projeto que eu tô fazendo. É só um mecanismo, é um mecanismo de dividir responsabilidade. E aí a gente faz a reunião da reunião, Lu. É assim que funciona, né? Então é bem complicado. A gente tem que tomar muito cuidado com essa parte de você realmente tentar saber tudo e achar que você vai dar todas as respostas. E no caso, por que se fala tanto em líder inspirador? Vamos lá. Vou fazer uma pergunta para você, Lu. Você lembra de algum líder que te inspirou na vida, seja ele um professor, seja ele um ex-líder, chefe, que seja corporativo, Sim, alguém, você deve se lembrar, a maioria do sim, pessoal que está sim. aqui, Há com certeza, vários. Uhum. de várias pessoas que elas fazem parte da nossa trajetória, né? A gente sabe disso. E aí tem uma questão, por que que é inspirador? As pessoas falam, não, o líder inspirador é o cara que realiza muito, é o cara... Não, não, não. É só uma pessoa que ela é generosa. Né? Então eu trocaria a questão de inspirador por uma pessoa generosa. Normalmente os líderes que nós lembramos são líderes que foram generosos. Eles te Isso é verdade. ensinaram, né? Eles tiveram paciência de estar junto com você e de fazer a caminhada com você. Né? Eles não mandaram você só se virar. Né? A gente tem muito líder ainda que faz isso, né? A gente sabe muito que tem muita liderança que a gente brinca, né? Assim, joga o cara na piscina e fala, bom, aprende a nadar. Você tem aí dois braços, duas pernas, movimenta. Só que não é todo mundo que funciona assim, sabe, Lu? Tem gente que você precisa conhecer o perfil do pessoal que está com você para não ter esse problema. Então, não é tudo no se vira nos 30 e aprende aí, não funciona. Dependendo do perfil da pessoa, ela se afoga. Tá? Então, quando você fala de líder inspirador, nada mais é do que o líder generoso, aquela pessoa que muitas vezes abriu mão do tempo dela, tá? Da vida dela, e com certeza eu tive líderes que fizeram isso comigo, para me dar atenção, para ver um desabafo, mesmo para escutar que estava tudo péssimo, que não queria mais, mas a pessoa estava com você. Então, eu acho que o líder precisa aprender a ser generoso. E não eu não estou falando de tarefa, não estou falando daquela coisa de você fazer o follow-up, de você saber, é de você ouvir. Sabe, muitas vezes o pessoal acha que a liderança só serve para manipular e muitas vezes para conseguir o que ela quer. E muita gente faz isso também, a gente tem que ser Sim. honesto. Mas não é esse o papel da liderança, Luciana, é bem diferente. Nossa, e faz todo sentido, prático. Quando você me pediu para pensar nos líderes que fizeram sentido, foram os que me estimularam, os que vibravam comigo com os meus acertos, os que conversavam comigo sobre os meus erros, foram os que fizeram sentido na minha vida, né? Exatamente. É Bem isso, isso. é a generosidade de ter alguém caminhando contigo. Então, se alguém tiver aí um líder que inspirou e que era generoso,
coloca aí pra gente, de certa Isso, forma, ter um pouco de conta para gratidão nós. por essa É verdade. pessoa. Isso faz muita diferença. Yara, e qual é o ponto de maior fragilidade num líder hoje, que você percebe? Essa pergunta é Ai, complicada, dói. dói. Vai pegar Eu na posso, ferida assim o dedinho. eu posso dizer claramente que é o ego, né? A gente tem muito ego, né? A liderança vem aí baseada numa vaidade, né? A vaidade engana a gente falando que a gente está para servir. Só que na hora H, as empresas, elas acabam servindo o ego do líder. Isso é um grande problema, não é o core da empresa, não é o cliente da empresa, é o que o líder quer. Eu estou cansada de ver situações que as pessoas falam assim, não, não acredito, isso não vai dar certo, mas quer, entrega. Não é assim, né? Então, esse é um grande problema, eu acho que é o maior problema que a gente tem, da gente estar atendendo, as empresas atendem pessoas, né? Sim, Então, elas atendem a sua liderança, para que o líder fique satisfeito com tudo aquilo, Lu. É isso, basicamente é isso. Eu acho que é um desafio enorme. Eu vejo muita gente que chega para conversar comigo em coaching e tudo, eu sempre escuto a mesma frase, ela é recorrente. É sempre o fato de, poxa, eu não tenho paciência para delegar, Yara. Porque quando eu delego, eu faria muito melhor, eu faria muito mais rápido, né? Eu entregaria muito melhor. E aí eu falo para você, tá bom, se você faz tão bem aquilo que você diz que faz, que tal se você aprender a ensinar alguém para fazer tão bem? Porque quando você não delega, muitas vezes é porque você não quer desapegar de alguma coisa que você faz muito bem e que você é reconhecido. Então, se eu delegar e se eu ensinar alguém a fazer aquilo, o que eu vou fazer? Né? como serei reconhecido, né? Como eu serei reconhecido? Né? Se agora tem alguém que faz, e se duvidar, pode fazer até melhor do que eu. Isso é importante, Lu. Então, eu Nossa, sempre digo que essa é a maior questão. As empresas acabam atendendo o ego de seus líderes e não o core, e não o principal realmente negócio, o cliente, a gente não olha, né? E aí eu te faço uma pergunta, assim, será que o nosso ego, ele aceita que o seu time não precise de você no dia a dia? é difícil, né? Essa é uma questão. Né, que eu tenha pessoas tão boas, que elas não me procurem em 10 minutos para perguntar o que tem que fazer, ou o que não tem que fazer. Né? Mas a Difícil. gente gosta dessa dependência. Tem muito líder que adora essa dependência, porque é a forma dele se colocar que ele é importante no cenário. Sim. E aí, ele vai deixar de fazer um monte de coisa que é importante, porque ele está ali, grudadinho, né? É a história do apego. Ele está grudado naquilo que ele acha que realmente é o caminho, porque ele sabe fazer. Ele está deixando de Uhum. fazer outras coisas que ele poderia Que sempre realmente. deu certo, aí vem o primeiro Exato. comportamento vem à tona novamente, né? Exato, vem o primeiro comportamento. E aí vem de carona uma reclamação, né? A minha equipe não faz, a minha equipe É. não responde, a minha equipe, a minha equipe, a minha equipe. Será que é a sua equipe? Será que é a equipe da gente ou será que é a gente? Será que é o nosso comportamento que está afetando a equipe? Será que é o primeiro profissional que realmente coloca ali o resolve, eu não vou criticar, né? E ele nunca mais vai tomar decisão nenhuma, porque ele foi criticado no meio de todo mundo que tomou uma decisão. Ou, de repente, ele trabalha num projeto que ele está enxergando o projeto ser top. Aí ele chega numa reunião, mostra o projeto, assim, é totalmente invalidado, gente. O projeto não ser aprovado é normal. Sim. Isso acontece comigo, com vocês, com todo mundo. O que não pode acontecer, e é bem importante, é você levar um projeto à frente e aquilo ser desconsiderado. É outra coisa, tá? Porque o profissional ali, para que ele vai fazer? Ele vai começar de novo, planejar, controlar e comandar. Ele só vai executar. Ele não vai fazer nada de novo, Lu, não vale a pena. Nossa, Yara. Com tudo Então, isso, parece que você rasgou assim as vendas que ficam nos nossos olhos, que a gente vê tudo isso e finge como é tudo normal, né? eu já escutei muito empresário falar assim, é o jogo. Tem que jogar o jogo, Yara. É o jogo.
Então, a gente tem muito problema com isso, né, Lu? A gente tem muito. Por isso que eu falo da falta de verdade. A gente fala tanto de transparência, e ela, nesse momento, ela é mais importante do que qualquer outro momento. Só que, assim, é mais que isso, né? Vamos pensar um pouquinho. Como que eu vou ter transparência num ambiente que joga o jogo? É muito risco, não vale a pena, né? Exatamente, é muito risco, não vale a pena. Então, eu costumo dizer que a gente realmente tem um desafio gigante. Esse é o maior desafio. A gente conseguir delegar para o time, confiar, e as pessoas têm capacidade, elas crescerem, e você transformar outras pessoas em líderes também, e assim todo mundo evolui. E o que é autoliderança, Yara? A primeira pessoa que a gente lidera nada mais é do que você mesmo, né? Você tem que se autoliderar, não tem como, né? Isso. E para se autoliderar, você tem que se autoconhecer, você tem que ter compromisso com você tem que saber quais são os seus valores. Então você precisa ter isso muito claro, né? Quais são os meus valores? Você precisa ser realista o suficiente para poder enxergar aquilo que você tem de gap, aquilo que você precisa desenvolver e aquilo que você já sabe que você é bom, então você precisa desenvolver outras pessoas, mas tem um monte de coisa que a gente não é bom, né? E eu digo o seguinte, tem uma frase do Karnal que eu gosto muito, né, que ele fala assim, precisamos de seres humanos, né, e não de heróis o tempo todo. Por que eu gosto dessa frase? Porque você liga a qualquer mídia social, a gente só tem herói, né? Todo mundo passou por um problema, por um trauma, superou, agora é mega, é hiper. Cara, tá todo mundo em construção, não tem isso, né? Então, isso para mim é uma coisa que pega demais, tá? Essa questão do líder conseguir entender que ele precisa se autoliderar. E se ele conseguir fazer isso, realmente ele vai ter capacidade para poder liderar alguém. Agora, se você não consegue se autoliderar, vai ficar difícil, vai ficar bem difícil você conseguir fazer. E longe de a gente construir essas histórias heróis, todo mundo tem história legal, impactante, né? Você com certeza teve seus desafios, eu com certeza tive meus desafios, a gente sabe disso. Só que as pessoas vendem isso com a máxima de parei aqui, nesse momento de herói, e agora eu mando todas bem. Não é um fato, Lu. Não é verdade. Não é um fato, cara. Todo mundo tem dia ruim, todo mundo tem dia que não consegue o que queria, todo mundo passa por isso e por essa construção. Então, eu digo que o líder tem que realmente se autoliderar, e mais que autoliderar, ele precisa entender que ele é só um ser humano, tá? Não precisa chegar na equipe e achar que eu sou o master, o black, porque aí é isso que vai entortar todo o restante. Nossa, isso é muito profundo. Mas tem saída para tudo isso? Tem, sempre tem saída, né? A gente está se reinventando, a gente está reinventando a forma de trabalhar. A gente acabou de abrir a live falando que a gente está, de certa forma, menos construído nas máscaras, né? A gente está se vendo muito mais na realidade do nosso dia a dia, né? Você não é só mãe, você é esposa, você é profissional, você tem um monte de coisa agregada. Então, eu acho que tirou um pouco aquele rompante da gente ter que estar sempre com a máscara de, não, agora eu sou executiva, não, agora na feira, né? Nas feiras e tudo. Sabe, todo mundo te vê dia de feira. Dia de feira, cara, é fácil, tá todo mundo de salto, todo mundo maquiado, todo mundo bonito, mas a realidade nem sempre é essa. Né? A gente sabe disso. Então, é legal porque a gente está construindo novas formas e novos vínculos também de trabalho. Eu acho que isso vem valendo muito a pena, muito mesmo, Lu. Esse momento que a gente está passando é um momento que a gente está aprendendo muito. Então, eu acho que em todas as instâncias, assim, as empresas aprenderam demais e têm aprendido, né? Têm buscado como mudar e eu acho que está tudo certo, o passado ok, sabe? O presente está indo, só que agora sim, o futuro tem que mudar mesmo, e as relações vão mudar, as relações de trabalho, as relações com as pessoas. Eu acho que a gente vem nessa construção, com certeza. Com tudo isso dá jeito, a gente sempre deu. O processo é evolutivo, né? A gente sabe disso. O processo caminha e sempre é evolutivo. Então, com isso, eu posso dizer claramente que, assim, tem muito jeito, vai dar muito certo. A gente ainda não vai ter as corporações tão alinhadas rapidamente. Putz,
vem ano por aí, né? E porque nada mais é do que as pessoas, e se a gente tem que se achar, se a gente tem que se entender, imagina só quando eu falo de um monte de gente que se une, cada um quer tomar uma decisão. Então é um desafio muito grande. E se a gente não sabe lidar com tudo isso, lidar com a gente, lidar com a equipe, o que é a empresa? Tira todas as pessoas de dentro da empresa e deixa a empresa sozinha. Não acontece, Lu. Pode ser o processo tecnológico mais importante do mundo. Ele vai ter uma certa etapa alguém realmente comandando. Então, não tem como. A gente precisa ter isso muito claro. Antes de você salvar o mundo, você dá 7 voltas na sua casa e olha como ela está. Isso vai fazer muita diferença. Então, é a Nossa, mesma isso coisa. faz todo sentido, né? Em 7 Faz voltas todo você sentido. começa a perceber o que você precisa mudar em si, ali dentro, né? É isso aí, muito, muito mesmo. Nossa, Yara, essa live de hoje, vocês devem concordar comigo que foi um convite à reflexão, à introspecção, por um tempo silenciar a nossa mente, né? E deixar com que isso vá sendo degustado. É muita coisa, é muita informação, é muita vivência, Lu. Eu sempre brinco que eu falo, olha, se cada live que eu acompanhar, eu tirar 5%, 10%, eu reter e realmente conseguir fazer aquilo, é muito bom, já está muito suficiente. Então, eu acredito que se a gente compartilhou aí, e se a gente conseguiu que o pessoal que está acompanhando a gente, 3%, 2%, 5% fique, vale muito a pena, sim. Esse eu acho que é um grande legado, é você Com dividir certeza. aquilo que você vem aprendendo, você conseguir facilitar aí a caminhada do restante. Nossa, Yara, gratidão por tudo isso, mas eu preciso que você fale um pouquinho dos teus projetos, que o pessoal já estava perguntando como é que estão os teus projetos, o que tem de novidade. Eu vou dar uma adiantada aqui, a Bruna vai me matar, mas eu vou dar uma adiantada aqui. Bruna, não briga com ela, Bruna, briga comigo. Mas eu vou dar uma adiantada aqui alguma A coisa. Bruna é um amor, até obrigada por tudo, Bruna. Você sempre manda os artigos, manda tudo certinho. Muito obrigada. Só assim os nossos leitores leem tudo que a Yara passa para nós. Graças a Deus, nossa, o time, assim, eu tenho muita sorte, eu trabalho com muita gente boa, sabe, assim, isso, eu sou muito abençoada, com certeza, tá o pessoal aí também, que hoje está na Global comigo, tem muito colega, e tem muito amigo, e eu gosto muito disso. Bom, falando de projeto, o que eu tenho lá, né, a gente vai estar lançando, nos próximos aí 10, 15 dias, eu acho que nem vai chegar nisso, agora que eu já abri a boca, 3 projetos diferentes, que vão ser online. Ele tem muito a visão de autoliderança, então ele tem muito essa pegada que a gente conversou agora, de aprendizado, né? Então a gente vai estar aí são 10 encontros, todos online, e a gente vai estar trocando experiência, a gente vai estar fazendo um treinamento, passando por todas as competências de um líder, de um autolíder, quer dizer, como que eu posso trabalhar as competências comigo mesma. E daí a gente tem um outro projeto, que é um projeto que eu não sei se está dando para ver, tá aqui, Mulheres de Resultado. Ai, eu quero. É muito legal, Lu, Nossa, porque ele trabalha com o público feminino de uma forma muito diferenciada, de tudo que a gente vive nas corporações também, de todos os traumas que a gente carrega, e não são poucos, né? Então a gente tem aí esse projeto, que é um projeto que eu amei fazer, sem dúvida, porque falo muita coisa que a gente se identifica, lógico, né, sem dúvida. E um outro projeto que eu gosto também, que eu sou apaixonada também, porque tem a ver com pessoas, né, que é o coaching de vendas, onde a gente não vai estar falando técnica, pura técnica de como vender. Todo mundo vende, todo mundo sabe, e todo mundo precisa entender do processo de venda. Veja que eu não vou estar falando as etapas comuns. Eu vou estar falando de itens que você vai usar, indiferente de você ser arquiteto, indiferente de você ser vendedor, indiferente de você ser dentista, não importa o que. Você vai estar usando. Então, esses 3 projetos vão sair agora, nos próximos 10 dias. Nossa, parabéns. E eu tenho uma coisa bem legal. Para o pessoal que está participando dessa live, que ficou até o final, tá? A gente vai estar fazendo uma condição muito diferenciada. Então, dê uma olhadinha lá no meu Insta, se inscreve, deixa seu nome, seu e-mail, eu vou entrar em contato com você, e aí a gente vai estar trabalhando isso com vocês de uma forma muito especial,
até em gratidão à Luciana e a todo o projeto. Então, a gente vai estar fazendo isso. Por favor, coloquem lá. Eu tenho um e-book também, que saiu agora, um e-book novo, que é falando de autoliderança também. Então, todo mundo que está aqui vai ter acesso ao book também. Pode. Ai, que bom! E assim, gente, procure no direct, todos assim, quem não tem meu celular, tem lá, é o meu mesmo, você vai falar comigo quantas vezes precisar, tá? E, além disso, lógico, as sessões individuais de coaching continuam, né, de autoliderança, e aí a gente continua trabalhando individual também, mas agora eu acabei abrindo um pouco o leque para a gente ter a oportunidade de trabalhar mais pessoas ao mesmo tempo. Com certeza, eu quero! Muito obrigada por proporcionar, primeiro, o spoiler, né? De tudo que vai ser lançado, em primeira mão para o nosso pessoal, e todas essas vantagens. Eu vou estar junto. Obrigada por tudo. E ela vai cair daqui a pouquinho. Eu quero te agradecer imensamente, gratidão por tudo que você fez por nós, toda a vida da Grandes Formatos, em especial hoje com o pessoal. Eu acredito que essa live foi linda, permite transformação de verdade. Muito obrigada. Pessoal, eu não li nenhuma pergunta, nenhum questionamento para poder dar sequência, mas depois mandam por direct para nós que a gente manda para a Yara. Muito obrigada por estar aí conosco. Yara, obrigada, pessoal. Obrigada para todo mundo, hein, que esteve aí com a gente também acompanhando até o final. Gratidão de coração a cada um de vocês. Oi, Lu. Gratidão, pessoal. Você consegue deixar gravada no teu IGTV? Porque eu recebi tanta mensagem do pessoal que não conseguiu ver e queriam que tivesse gravada. Sim, pode deixar. Eu deixo aqui, tá? Fica tranquilo. Então tá bom. Pessoal, obrigada, um beijo, pessoal. Obrigada por tudo, viu? Deus. Beijo, tchau, tchau. Beijo, tchau, tchau. Tchau.